em qualquer parte do globo terrestre que estejamos ocupando nesse momento, nós possamos nos conectar com um amor maior, né? O amor do Cristo. Agradecendo sempre a oportunidade, muito obrigado. Para mim é sempre uma honra apresentar um trabalho desse tamanho, né? Que é a Associação SOS Preces. Lembrando sempre que aqui o estudo é o Evangelho em Movimento, né? Como o nome já está falando, em movimento, é importante que as pessoas se movem, interagem, participem. E eu programei mais ou menos uma apresentação de 1 hora, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Aí depois todo mundo é muito bem-vindo a acrescentar, né? A perguntar, a responder, porque nós estamos aqui todos para aprender um com os outros, né? Quando a gente prepara o nosso material, nós somos o que mais aprendemos, porque a gente, né, vai procurando, vai ouvindo, vai pesquisando, a gente aprende muito. Começando, como de costume, todas as minhas apresentações, principalmente aqui no SOS Prece, eu conheci essa associação bem recente, né? E aí me envolvi nos trabalhos da SOS Prece, assim, com muito amor, com muita dedicação, né? Então, eu conheço bem poucas pessoas aqui dessa associação, assim, a maioria pelo nome, né, online. Então, eu gostaria de me apresentar, né, para vocês saberem quem é essa pessoa que está falando aqui do outro lado do mundo, do outro lado da tela. É muito importante a gente se conectar, né? Que a nossa vibração esteja em conexão com o amor, né? O amor é sintonia e nós também somos sintonias, porque o amor habita em nós e a gente vai se conectar. O meu nome é Rubens Casotto, eu sou um brasileiro que saiu do Brasil há 25 anos atrás, fazem 25 anos que eu moro fora do Brasil, e nessas andanças todo de 3 países que eu mudei, no início, quando eu saí do Brasil, eu fui para a Inglaterra, onde eu me conectei diretamente na primeira semana com a Casa Espírita na Inglaterra, no qual eu tenho muito contato até hoje. Eu já saí do Brasil me chamando como espírita, né? Eu frequentava a Casa Espírita no Brasil, e saí do Brasil, também procurei casa espírita. Depois da Inglaterra, eu mudei para outro país, também procurei casa espírita lá em Genebra, na Suíça, e acabei parando aqui por questões profissionais e acadêmicas, acabei parando aqui em Copenhague, capital da Dinamarca, né? Esse país maravilhoso que eu vivo até hoje. E aqui também não foi diferente a minha chegada, né? Como a gente fala que existe o antes e o pós-espiritismo, uma vez que você se apresenta para o trabalho, qualquer lugar que você for, a primeira coisa que você faz é procurar uma casa espírita. E foi isso que eu fiz também aqui em Copenhague, né? No início, a gente juntou um grupo de mais ou menos 3 a 4 pessoas, nós formamos um grupo de estudo. Claro que, com o passar do tempo, esse grupo de estudo se transformou numa casa espírita, realmente, né? Através da autorização do mundo espiritual e da nossa condição que a gente vive aqui nesse país, nós decidimos realmente levar a fundo como uma casa espírita. Hoje eu administro essa casa espírita que chama Life Spirit Society, é uma sociedade espírita kardecista que funciona aos domingos no centro de Copenhague. Né? A gente faz todos esses trabalhos que as casas espíritas apresentam, que é palestras, o passe, água purificada, seminários, tem confraternização, tudo isso dentro da nossa condição, que no decorrer da minha palestra eu vou falar mais ou menos para vocês como que é. Então, só para vocês saberem quem sou eu, o que eu faço, e para se algum dia vocês desejarem vir aqui passear, são muito bem-vindos a conhecer a nossa casa, e eu terei o maior prazer em tê-los aqui comigo. Tá bem? Esse título que está aparecendo aí, esse slide que eu preparei como título Na Intimidade do Ser, é, é um título muito, muito bonito, né? Então, nós vamos falar de coisas íntimas mesmo, né? Na nossa intimidade com Deus, na nossa intimidade com Jesus, na nossa intimidade com a espiritualidade que nos assiste. Então, tudo isso nós vamos, assim, dentro do contexto do que a lição nos oferece, a gente vai trazer essa intimidade. Dito isso, eu gostaria de deixar bem claro, como todas as palestras que eu dou, é muito importante para mim, não sei se é porque eu sou meio dessa área acadêmica, fala da onde que vem a fonte, a referência, né? Então, como vocês estão vendo aí, a fonte primária é unicamente, né, o livro Vinha de Luz,
da coletânea Fonte Viva, a interpretação dos textos evangélicos, que são as lições ditadas pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso amado e inesquecível Chico Xavier, né? Então, claro que durante todo esse meu trabalho, quando eu comecei a preparar esse slide, claro que teve algumas pesquisas secundárias, assim, mas que eu fiz um link, mas basicamente a fonte primária é o livro Vinha de Luz, né? E também, para começar a falar, eu preciso falar sobre como que eu fui convidado a estar aqui, né? Quando a Kátia me convidou, e eu prontamente aceitei, imagina, como eu falei, né, uma honra, isso me trouxe várias perguntas, né? Quando ela me perguntou assim, o que que você acha, tem algum tema? E automaticamente a gente conversou e ela me mandou, o que que você acha, né, da intimidade do ser? Aí eu achei maravilhoso, né? Estava sentado no meu sofá, coloquei o meu telefone na mesa e fui lá na minha estante, porque eu tenho esse livro, eu sempre tive esse livro, Fonte de Vinha de Luz, na minha estante, mas eu usava bem pouco. Ia lá, abria, assim, mas eu nunca usei a fundo, assim, né? Para preparar um material para a palestra. E aí eu fui na minha estante, peguei o livro está aqui comigo, estou até mostrando para vocês, o livro mesmo em físico, né? Eu tenho o livro em PDF, mas gosto muito do livro físico, assim, né? E aí lá, parado em frente à estante, eu abri, né, o Vinha de Luz, uma página só, aí li em questão de, né, menos de um minuto todinho, assim. E, claro, tive várias sensações, né? Sensações de gratidão, assim, né? Por eu ter possibilidade de falar sobre isso, uma sensação mesmo que me invadiu o meu ser, invadiu o meu corpo, os poros dos meus braços, teve uma sensação diferente. Eu tenho certeza que os médicos que estão aqui presentes sabem o que eu estou falando, né? E eu sou essa pessoa muito emocionado mesmo. Eu termino de ler o texto, se o texto é emocionante, eu choro mesmo e as minhas emoções tomam conta de mim. E não foi diferente quando eu li Na Intimidade do Ser, né? Ali parado, em frente a minha estante, com todos os livros na minha frente, eu me emocionei. E aí o tempo passou, eu peguei o livro, né? Falei, vou deixar o livro aqui na minha mesa, porque eu vou começar a ler todo ele, né? Não só a intimidade do ser. Eu quero saber o que que é que o Emmanuel trouxe para a gente nessas 180 lições, que são 180 lições maravilhosas, que cada uma de lição dessa dá para fazer várias palestras, de tão rica que é esse material, que muitas das vezes a gente deixa só na nossa estante, como eu deixava, né? Mas agora não ficará só mais na minha estante, eu vou usar muito aqui na nossa casa espírita. Mas eu fui lá no início do livro, no prefácio, para eu entender, de novo, como muito fazendo parte dessa área acadêmica que eu gosto de esmiuçar e lá na frente entender por que que foi feito isso, né? E eu li o início do livro, o prefácio, né? Para entender tudo isso. O livro, ele começa como título do prefácio, Brilhe a Vossa Luz. Olha que lindo, né? O prefácio, ele tem 2 páginas, eu não vou ler aqui para nós, porque senão vai pegar muito tempo, né? Mas eu vou trazer o último parágrafo desse prefácio, dessa abertura que o Emmanuel fez para a gente. Ele falou o seguinte: o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. É assim que ele termina a abertura, a primeira página desse livro, desse maravilhoso livro de 180 lições de estudo. Por que eu coloquei essa parte aí como abertura? Porque, né, não sei se realmente é isso que faz sentido, mas o terceiro encontro de plantonistas do SOS Press tem como título Brilha Vossa Luz, que é exatamente esse prefácio que o Emmanuel nos traz, nos pede a trazer, né? Para todos os nossos encontros, para todos os nossos estudos do Evangelho, para todos os nossos atendimentos, para todas as nossas casas espíritas, nós temos a luz dentro de nós e a única coisa que a gente tem que fazer é deixar essa luz brilhar.
Então, que a partir desse momento, a nossa luz brilhe em qualquer lugar que nós estejamos. Nessa parte, aí eu entrei, né? Comecei também a ler o texto, e ele começa a falar dessa introdução, né? Essa introdução tão fantástica que, se você pegar mesmo ao fundo, o Emmanuel, ele é muito intimista, né? Ele quer tocar lá dentro de nós, ele quer buscar o que nós temos lá dentro mesmo. Ele quer retirar da gente o melhor que tem nos ensinamentos dele, nas lições dele. E a introdução começa assim: vós, pois como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Antes da gente entrar nas reflexões de Emmanuel, é muito importante que a gente traga um fato histórico, para a gente entender por que ele começou essa lição falando da carta de Paulo, né? Essa epístola, a carta de Paulo, é o conselho que Paulo mandou para os colossenses na época, né? Não sei se vocês conhecem a história. Paulo escreveu essa epístola, essa carta aos Colossenses enquanto ele estava preso em Roma, né? Paulo naquela época ele foi preso por alguma razão, e os Colossenses eram os membros da igreja na época da cidade de Colossos, que hoje faz parte da Turquia, na verdade aqui bem pertinho de mim, né? Dizem a história, só fato histórico mesmo, né? A gente não pode afirmar que essa cidade do Colosso já fez parte também do norte da Ásia, mas hoje ele faz parte da Turquia, né? Os colossenses, na época, eram os membros da igreja mesmo, né? Da cidade, lá que acreditava em Deus, que acreditava no Evangelho. Então, um colossense, né, visitou Paulo na prisão em Roma e pediu, né, pediu um conselho para ele, porque eles estavam todos assim, desnorteados lá nessa cidade, porque ele queria que Paulo mostrasse para ele sobre como lidar com o grave problema que ele estava vivendo no momento, os problemas dos falsos mestres que espalhavam doutrinas corruptas entre os santos, os falsos profetas. Que não muito longe, isso também faz parte do nosso dia a dia, né? Do nosso momento. Quantos anticristos, quantos falsos profetas, quantos problemas que nós enfrentamos, né, no nosso dia a dia, na nossa casa espírita, simplesmente por divulgar ou falar do Evangelho do Cristo. Então, só um fato histórico para vocês entenderem por que o Emmanuel começa com essa carta, né, do Paulo aos Colossenses. Então a gente começa assim, para a gente entender essa introdução, essa maravilhosa introdução, né? Por que ele pede para a gente, como eleito de Deus, santos e amados, nos revestirmos disso tudo, né? Eu trouxe assim uma pesquisa para a gente tentar entender palavra por palavra, definições mesmo, coisas mais técnicas, entendeu? Ele fala: revestimos as entranhas de misericórdia. O que é misericórdia? A misericórdia é um indivíduo que possui a capacidade de perdoar as ofensas. A gente fala muito disso no Espiritismo, né? Perdoar as nossas ofensas, perdoar os nossos inimigos, que tenhamos misericórdia com as pessoas e perdoemos mais e mais. Ele fala de benignidade. Benignidade, aí na segunda palavra que Paulo colocou, é a particularidade de afago, de indulgência, que perdoa com facilidade, a virtude de sermos benignos. Todos nós, todos os seres humanos que praticam o bem, que quer o bem, que tem a particularidade de envolver, de acolher o próximo, que se é indulgente, esse indivíduo ele é benigno, ele está tendo a condição da benignidade dentro do coração dele. Aí a gente vai para a humildade. A humildade é a qualidade de quem tem consciência de suas limitações. É tão importante esse no nosso dia a dia. Nós temos ali a humildade de saber até onde nós podemos ir, aonde a gente pode alcançar. E quando a gente não pode, a gente pedir ajuda de alguém. Essa humildade que deveria estar naturalmente em nós, muitas das vezes nós esquecemos, né? Da consciência das nossas limitações, de entender as coisas ou não entender. O Paulo colocou também a mansidão, né? Que quem possui o gênio brando, o temperamento fácil, é meigo,
né? Tem aquela forma de abraçar e entender de uma forma branda, né? Que nos remete muitas qualidades do nosso Mestre Jesus, né? Que era tão pacífico só no olhar, sem atitude. E muitas das vezes nós queremos, né? Esquecemos da nossa mansidão, queremos nos impor de qualquer forma, esquecemos de ser brando, o nosso temperamento né, se perde e fica difícil da gente resolver todos os problemas da nossa vida. Ele fala também de longanimidade. Longanimidade é a qualidade da pessoa que aceita de modo firme e corajosa as diversidades a favor de outrem. Muito também atual essa palavra, se você fazer para o contexto, né, do nosso dia de hoje. Quantas vezes nós temos a dificuldade de aceitar as diversidades, as pessoas que pensam diferente de nós, as pessoas que não têm as mesmas religiões que nós, as pessoas, né, que não têm o mesmo partido político que nós temos, as pessoas que não têm o mesmo envolvimento com os amigos, com a família. Então, isso é muito importante, que a nossa longanimidade seja presente no nosso dia a dia, que nós tenhamos essa qualidade, né? Quantas vezes nós, aqui na Casa dos Espíritos, aqui no exterior, como eu falei, chegam nossos irmãos que não acreditam em Deus, que nós sejamos mansos, prudentes e acolhemos essa diversidade, esse momento que ele está vivendo, ao acolher, ao favor dele. Não é porque eu estou nessa reencarnação, sou religioso, acredito em Deus, sou espírita, que todas as pessoas precisam ter. Cada um no seu momento, cada um no seu devido lugar. O mais importante é que nós respeitemos tudo isso. Saindo dessa introdução, aí a gente entra, né? É de intimidade do ser, do momento realmente da intimidade, né? O texto, ele começa o primeiro parágrafo da intimidade do ser, o Emmanuel. Eu sempre, todo parágrafo eu gosto muito de falar, o Emmanuel com, né, a psicografia do Chico Xavier. O Emmanuel é tão inteligente que ele começou o parágrafo escrevendo assim: indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Esse texto, essa abertura é muito interessante, porque eu lendo, eu entendi, no meu entendimento, que o texto do Emmanuel, ele fala sobre cerebração. Cerebração como atividade cerebral, relacionada ao intelecto mesmo, né? Ele traz falando que é indispensável a gente revestir de todos esses pontos que foi citado para que nós nos fortalecemos. Ele traz que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente conhece mesmo, né, os princípios divinos, o evangelho, para casas espíritas, os estudos que nós fazemos, mais a gente vai sendo convidado pela espiritualidade superior, sempre é pela espiritualidade superior, para que a gente participe da obra divina. Quanto mais a gente sabe, mais essa espiritualidade vai convidando a gente a participar, a palestrar, a ouvir, a falar. Mas isso tudo é relacionado ao nosso intelecto. Porque toda vez que a gente sabe, que a gente pega o nosso pensamento como ferramenta de progresso, nós estamos progredindo. A gente progride a cada dia quando a gente usa realmente o nosso pensamento, o nosso intelecto. E ele fala também que o apóstolo não se refere a raciocínios. Olha que interessante. É na profundidade do nosso ser. Para que a gente, com aqueles, colabore assim, no sentido de abraçar com aqueles que ainda estão atrás da gente nessa caminhada espiritual. Porque chegarão pessoas até nós que realmente não estarão no mesmo nível, né? Em todos os sentidos de evolução, de intelectualidade. Nós precisamos ir até eles se nós quisermos levar o amor do Cristo através do Evangelho. Quantas vezes no momento de conversa de família, conversando com a minha irmã, que é evangélica, né, e ela não entendendo o que eu estava falando, por questão de intelectualidade mesmo, eu tive que me descer até ela para que ela entendesse, para que nós nos entendêssemos. Olha que interessante. Então, ele fala mesmo dessa celebração relacionada ao intelecto.
E o mais importante também dessa celebração que o Emmanuel traz para a gente, quando ele fala para nós pegarmos o Espiritismo, né, as leis do Cristo mesmo, o cristianismo, para nos inspirar, é porque é parte, principalmente do Evangelho, né? Eu que sou muito fã do Evangelho segundo o Espiritismo, tenho ele como cabeceira, assim, é aquele livro que eu leio de manhã, de tarde e de noite. Não tem nenhum lugar do Evangelho que não te leva ao amor do Cristo. Absolutamente. Qualquer capítulo, qualquer lição, qualquer parágrafo, se você sentar com alguém e falar sobre o Evangelho, você acaba falando sobre o amor. Então, nós pensemos muito nessa possibilidade da intimidade do ser, quando o Emmanuel abre para a gente, que a gente possa usar a nossa atividade cerebral relacionada ao nosso intelecto para a nossa evolução espiritual. Esse slide do segundo parágrafo do Emmanuel, né, do nosso querido Emmanuel, ele fala assim: alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir entre multidões que o desconhece é naturalmente eleito para administrar a orientação. Nossa, que lindo. Me identifico muito, me coloco muito nesse ponto. Não no sentido de soberba, né? Por missões mesmo, assim. Muitas das vezes, né? Eu que tive o prazer de reencarnar na América do Sul, no Brasil, e o prazer maior de estar vindo cumprir essa reencarnação aqui nos países nórdicos, né? Nos países escandinavos, países que quase 90% das pessoas não são religiosos, não acreditam em Deus. Mas como é essa missão, como esse roteiro que me é dado, né, me faz chegar no meio dessas multidões que desconhecem a lei divina e eu ter esse propósito de administrar, de orientar, de acolher. Na questão espiritual, é natural que quanto mais eu evoluo nessa questão espiritual, mais eu tenho ferramentas para ajudar o meu próximo. Se chegam pessoas aqui na nossa casa espírita que falam que eu não acredito em Deus, a única coisa que eu sei é que eu acredito. Então, a partir desse ponto, eu vou acolher e vou ouvi-lo, ou falar, se for necessário, né? É para isso que nós precisamos cada vez mais desenvolver essas qualidades que Paulo coloca lá no início da lição, né? A misericordiedade, a caridade e todos aqueles pontos. Porque nós passaremos a dia, a cada momento. Quem estar à frente dos trabalhos, né, naturalmente é eleito para administrar, para orientar, só nos resta uma coisa: dar a mão, acolher e seguir a caminhada. E seguir essa estrada, que muitas das vezes parece longa, né? No meio da estrada aparecem buracos, muitas das vezes caímos dentro desses buracos, né? Como provações. Quem nunca, né, nas casas espíritas não teve provações assim seríssimas que você fala, meu Deus, por que que eu fiz isso? Mas não, é porque você foi eleito para administrar. E se aparecem as provações, como Paulo falou, use todos esses pontos que eu te dei, que você será protegido, né? O roteiro certo do caminho a seguir é muito bonito porque, né, as nossas missões de sair da nossa terra, por exemplo, do nosso momento, falo de mim mesmo, né? Quando você está na casa espírita no Brasil, por exemplo, é tão bom você ler na sua língua, né? Você ter as referências, você tem muitos trabalhos, né? Todos os livros de Chico Xavier, né, em português, você tem muitas referências, tem muitos trabalhos para você se agarrar, muitos pontos para você se agarrar, né? E a gente, né, foi eleito por isso, chega aqui nesse país, muitas das vezes não tem material mesmo, né? Na língua, você quer muitas das vezes dar uma orientação, você precisa usar uma outra língua que muitas das vezes não faz o mesmo sentido. Isso tudo é o desafio que aparece no meio do caminho. O próximo, a gente fala sobre o Emmanuel fala, né? Maravilhoso Emmanuel, de novo aparecendo para a gente, né? Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Ele termina esse parágrafo falando da fraseologia brilhante.
que lindo essas duas palavras. Se a gente pegar realmente ao pé da letra e interpretar, ele pede que nós possamos fazer as palavras a fazerem parte das nossas ações diárias, que a gente não vive só de frases bonitas, né? Como hoje é muito fácil, né? Você quer pedir perdão, você quer se desculpar, você tira um post na internet de frase bonita e manda para a pessoa. É super válido, muito bonito, mas ele quer que essas palavras, essas fraseologias brilhantes façam parte do nosso dia a dia, que a gente traga essas frases para o nosso convívio, que não fiquemos somente em frases bonitas. Precisamos traduzir tudo em ações, tudo aquilo que eu falo, porque tudo que eu falo habita no meu coração. Tudo que sai da minha boca habita no meu coração. Então, tudo que eu falo, eu preciso transformar isso em ação. Então, o Emmanuel, quando ele fala do verdadeiro, do legítimo cristão, né, a pessoa que é indicada a proteger esses interesses espirituais nessa jornada evolutiva, que muitas das vezes, né, como todos nós sabemos, são cheios de provações, são cheios de problemas, mas que ao trazer o Evangelho do Cristo, ao trazer as frases do Cristo, nós não somente falamos para o próximo, para quem está nos ouvindo, mas que essas frases façam parte da nossa vida. E o mais importante também é dessa bagagem de conhecimentos que a gente pode ter, eu posso falar isso de cadeira, assim, né? Como eu já citei, né? Todos os lugares que eu morei, uma das primeiras coisas que eu faço na primeira semana é chegar e procurar uma casa espírita, e você se depara realmente com pessoas que vivem só de frases bonitas. Você conhece, porque você acaba lidando e conhecendo essas pessoas mais particulares, né? Mais na sua vida. Eles se tornam seus amigos, começam a frequentar as suas casas. Geralmente faz parte do nosso contato social, de confraternização das casas espíritas, das pessoas que moram fora. A gente acaba se envolvendo com uma família. E isso é super normal, né? Mas que esse envolvimento não nos deixe as nossas ações diárias serem diferentes das nossas palavras que a gente apresenta nas casas espíritas, no nosso dia a dia, no nosso momento com Cristo, no nosso conversar com o nosso irmão. Aí a gente vai para o próximo ponto do Emmanuel, que fala: imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia, para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. Para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. Tá vendo? Ele falou que iria aparecer muitos perigos no meio do caminho. Ele falou que iria aparecer muitos obstáculos, que iria aparecer muitos problemas. Mas quando nós, imprescindivelmente, sejamos revestidos com a entranha de tudo isso que o Paulo falou lá no início da carta aos Colossenses, revestidos de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Tudo isso, quando a gente se reveste, a gente está preparado com esse para enfrentar os perigos do caminho. Trazer para dentro de nós mesmos, interiorizar isso de uma forma bem firme, sem dúvidas, sem questionamentos. Eu acredito no Evangelho, eu quero que o Evangelho faça parte da minha vida e é assim que eu seguirei o meu caminho. Todas as pessoas que tentarem chegar a mim e me desvirtuar desse caminho, eles não terão sucesso, porque eu estou protegido desses perigos que aparecem no meio do caminho. Todo cristão que começa o trabalho, no início, é claro, em qualquer casa espírita, no nosso dia a dia, a gente é assediado para aquilo não dê certo. Isso nós aqui já enfrentamos tantos dias. Tem vários por aí que não querem o nosso sucesso, seja no mundo espiritual, seja no mundo aqui material mesmo, né? Por ego, por picuinhas bobas, quantos chegam até nós com palavrinhas, né, de preconceitos, né? Porque muitas das vezes os preconceitos vivem nas casas espíritas. O preconceito, o racismo veste branco, estão perto de nós, né? Dentro de nós. Por que que você comanda uma casa espírita? Você é digno disso? Né? E a gente sabe, né, que quando a gente se reveste das entranhas da misericórdia do Cristo, a gente está protegido. E a mensagem do Emmanuel nesse parágrafo, ele quis dizer uma coisa muito, muito simples e muito fácil, né? Que a gente construa tudo isso sobre a rocha, uma rocha forte mesmo.
E não sobre areia que um dia possa desmoronar, que o castelo vai cair. Que a gente começa simples, devagar, como nós começamos aqui, como eu falei, né? Quando eu cheguei aqui, a gente começou o estudo com 4 pessoas. Simples, devagar, era grupo de estudo. A gente queria construir isso em cima de uma rocha. Para que enfrentamos problemas no meio do caminho? Sim, enfrentamos muitos problemas. Mas a rocha estava lá. Ela era pequena, mas ela iria crescer. E com a caminhada, foi mostrado para a gente, né? O quanto que a gente poderia crescer, quanto que essa rocha ainda pode crescer. O, o Emmanuel fala também nesse parágrafo uma coisa muito importante. Esse aqui é tão bem, muito atual, muito bom de conversar sobre esse parágrafo do Emmanuel. Ele fala que o mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Que maravilhoso isso. Que bom ouvir isso, que bom ler isso e sentir com o coração. Que bom ouvir alguém falar para a gente que a gente não devemos pagar o mal com o mal, e sim com o bem. Parece ser tão simples, parece ser tão atual, parece fazer parte do nosso dia a dia, que muitas das vezes, quem nunca de nós, né? Tivemos a oportunidade de fazer o bem e fomos lá e não fizemos. Ou muitos de nós fizemos até o mal, né? Então, não devemos pagar o mal com o mal. Essa frase é tão simples, mas tão real, tão forte, né? Como que eu consigo combater o orgulho dentro de mim? Só tem uma forma, somente com humildade, usando a minha humildade. Não tem outra forma de combater o orgulho, esse momento orgulhoso que eu vivo, essa coisa orgulhosa dentro de mim, se eu não me revestir de humildade. Da minha humildade, do meu dia a dia, das pessoas que vivem comigo, dos exemplos humildes. Sempre temos condição de que é nos mostrado no nosso dia a dia de como viver com humildade. Como que eu trato o meu egoísmo? Sendo fraterno. Sem espírito fraternal, está aí. Sem espírito fraternal é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. Não tem outra forma, né? Esse hábito de nós de sermos egoístas, né? De querermos mais, de querermos só para nós, de desejar só que nós sabemos, de achar só que nós possuímos. Ah, que bobagem, né? Muitas das vezes nós, no nosso momento assim de precisar mesmo ser fraterno com o nosso próximo, a gente está começando a quebrar esse egoísmo que a gente tem de nós. Porque quando eu começo a interiorizar esses sentimentos, essas qualidades, né? Eu vou fazendo com que isso cresça cada vez mais e aí eu vou evoluindo. Todos esses sentimentos, né? De aprender a ser mais fraterno, de pagar o mal com o bem, né? De ser menos orgulhoso, de ter mais humildade. Quando eu interiorizo isso dentro de mim, eu vou evoluindo. E a melhor coisa que a gente tem a fazer, né, o que nos é chamado a fazer, é realmente evoluir nesse período reencarnatório. Que possamos sempre estar com esses momentos, né, do bem, que não nos desviemos do bem, porque, né, esses sentimentos de ruim que muitas das vezes nos persegue, nos habita, isso é natural, né? A gente sabe como correr disso, né? Através da prece, através da oração, através da leitura do Evangelho, tudo isso que nos é mostrado diariamente, mas muitas das vezes ainda, né, por alguma situação a gente cai mas levantemos de novo. E o último não, o último ponto aqui, um dos pontos que ele colocou, ele fala sobre os espiritistas, né? Traga-se, diga-se, os espíritas. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa. Segundo o seu modo de entender, todavia,
entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Se pegar esse ponto específico do Emmanuel, ele fala de sinceros. Olha lá em cima, os espiritistas sinceros. Ele está falando de sinceridade. Como é bom trazer esse ponto e essa palavra para os nossos trabalhos espíritas. Quando você se abraça e se envolve da sinceridade, não tem absolutamente ninguém que te desvirtua do caminho. Porque a sinceridade que habita dentro de você, a sinceridade que habita dentro do seu coração, com as suas palavras, com as suas ações, até com seu movimento corporal, né? No seu dia a dia, nas casas espíritas, fala realmente a sinceridade que habita de você, dentro de você. A compreensão de cada um, a gente sabe que aparece gente né, de vários tipos, de várias condições intelectuais, né? Mas a gente sabe que a compreensão de cada um está ligada ao seu saber. Nós precisamos estar sempre aprendendo, né? Porque ele fala, né? Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa. Quanto mais a gente compreende essa fé, os princípios divino, mais a gente consegue colocar em prática. Porque, né, mais uma vez, o pensamento, né, a informação, o aprendizado é a nossa forma de evolução, né, a nossa ferramenta que a gente tem para evoluir. Quando a gente está pensando, a Joana de Angelis mesmo fala, né, quando a gente está se transformando, a gente está se conhecendo, né, é que lá habita o amor, porque a gente está preparado, a gente está nos propondo a sermos sinceros conosco mesmo. Então ele começa muito e chama muita atenção para a gente, né, os espiritistas sinceros. Prestemos muita atenção nessas palavras da sinceridade. O que eu estou falando, o que eu estou, né, palestrando, o que eu estou expondo, mostrando para as pessoas, está vindo com sinceridade? Realmente foi colocado no meu coração? Ou eu só estou falando da boca para fora, para as pessoas assim, acharem que eu falo bem ou não? Né? Que sinceridade é essa que habita dentro de mim? Eu posso trazer essa sinceridade, né, para o meu convívio, principalmente nas casas espíritas. Então, é muito importante que trazemos essas questões, né, para que solucionar mesmo os nossos problemas para a vida eterna, a vida das próximas reencarnações, dos próximos momentos, né, que vamos viver, talvez juntos, conheceremos outras pessoas, teremos que habitar em lugares, em países diferentes, né? Muitas das vezes eu me peguei aqui na Escandinávia, né, tendo que conversar sobre religião, sobre Deus, com outra pessoa que não falava português. Eu lá dentro buscando toda a ferramenta, a dificuldade que eu tinha para falar em dinamarquês, quando me enrolava, falava em inglês, mas o mais importante é que a pessoa, ao ver o terno, depois de algumas horas conversando, ele falou assim, nossa, como você fala isso com sinceridade? Eu nem sei se ele entendeu a palavra do Cristo que eu quis dizer. Absolutamente eu não sei. E nem me importa, porque eu não estou aqui para fazer, né? Querer que as pessoas se transformem em espírito amanhã. Não, não quero, desde que elas tenham o dia delas. O mais importante é que ele viu a minha sinceridade e a minha vontade de transformar aquele momento que eu estava tendo com ele. Isso que foi que me faz bem, né? Que me faz trazer a palavra do Cristo sem proselitismo, sem querer que as pessoas se transformem no que eu acredito. E a gente enfrenta muito, né, esses problemas aqui na Escandinávia, né? Chegam pessoas realmente arredias, assim, com o pé na porta mesmo, né? Por que vocês acreditam nisso? Como que vocês acreditam em reencarnação? Como que Deus é esse, né? E ficam cheios de questionamento, né? A gente precisa revestir nós, os espiritistas sinceros, tá? Exatamente, né? O que o Emmanuel está falando. Os espiritistas sinceros não vão se abalar com isso. Porque, né, nos estímulos da palavra de Paulo, né, a sinceridade, a humildade vai nos fazer administrar e seguir a conversa para o caminho bom. Amigos, mais ou menos para terminar, para finalizar nossa conversa, já chegando já na parte final, eu fiquei perguntando muito quando eu li esse Na Intimidade do Ser, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier,
o que exatamente ele queria falar dessa intimidade do ser, né? Cada parágrafo que você lia me arremetia no pensamento, né? E eu fiquei pensando, eu fiz as minhas anotações, também treinei o que eu ia falar, né? Eu falei, olha, eu quero falar isso, eu pretendo falar isso. Claro, no decorrer de todos esses dias que eu estava vendo o que eu ia falar, veio muito uma coisa muito forte em mim, né? Porque, de novo, eu li essa lição 89 várias vezes e eu falei, o que é realmente que ele quer tirar da gente? O que tem dentro de mim que ele precisa tirar de mim com esse texto? Porque é muito importante a gente fazer, né? Quando a gente lê alguma coisa, a gente fazer uma análise, como disse o nosso eterno Chico, né? Que psicografou toda essa vinha de luz desse livro. Né? Use o seu bom senso, né? Quando você assistir alguma coisa, quando você lê alguma coisa, coloque na peneira do discernimento, penere, né? O que for bom, fique para você. O que não prestar, vai embora, né? E isso é super normal, isso é super natural que a gente faça isso. E eu lendo, né? Eu li a questão 89 muitas vezes e me arrematou, me mandou exatamente para essa frase que está aí, que vocês estão vendo. Essa frase foi eu que escrevi. Que a gente consiga melhorar e transformar aquilo que a gente tem, porque tudo que a gente tem é divino. Tudo que habita em mim é divino, porque eu emano do amor do Cristo. E não tem como ser diferente. Eu posso me desviar, eu posso não melhorar, mas eu tenho que me transformar. Eu tenho sempre. Se esse encontro que o SOS Preces faz sempre, todo sábado, vários encontros, vários estudos, se não estiver te transformando, é porque tem alguma coisa errada. Precisa nos transformar. Ao sair daqui, nem que seja uma palavra eu preciso pensar. Porque o meu melhor, que eu consiga melhorar e transformar. Porque tudo que eu tenho, que se vem do amor do Cristo, é divino. E se é divino, ele não pode ficar só em mim. Ele não deve somente habitar em mim. Ele deve transformar todas as pessoas que se aproximarem de mim, precisa sentir essa presença. O meu vizinho, quando bater na minha porta, né? A pessoa que eu vivo aqui, quando eu chegar e for dar um abraço nessa pessoa, ele precisa saber que o amor habita em mim. A minha família, a minha mãe, todo mundo. Todo mundo precisa saber e precisa entender que o amor habita em nós. Absolutamente todo mundo, porque esse amor, ele é divino, ele é para sempre. Ele vai percorrer para a gente em todas as reencarnações que a gente se encontrar de novo. E aqueles que irão fazer parte da nossa vida futura. Queridos, muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer. Como vocês viram, quando eu falo do amor do Cristo, é impossível segurar a emoção, né? Mas o amor habita em mim, não tem jeito. Então, muito obrigado por todos. E agora, qualquer assunto que vocês qualquer ponto que vocês trouxerem dentro do assunto, né? Eu serei muito bem, né? Estarei aqui. Será um prazer para mim para ouvir vocês e responder alguma coisa que vocês desejarem. Muito obrigado por tudo.